Olá, meus amigos, que bom estarmos mais uma vez juntos para continuar estudando aqui na nossa pós-graduação os livros poéticos da Bíblia. Lembrando, como aprendemos na aula anterior, que livros poéticos seriam os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E você também já aprendeu o conceito de sabedoria nos livros antigos. Agora, já que a sabedoria tem relação direta com a poesia, o que seria a poesia para eles? Qual a finalidade da poesia? Eu vou mostrar um livro para vocês, na verdade, um tratado acadêmico muito importante, publicado em 1753, de autoria de Robert Louth. Esse livro foi fruto de uma pesquisa feita na Universidade de Oxford acerca da poesia hebraica e o seu significado. E o grande fator descoberto por esse autor foi que a poesia tinha, acima de tudo, o papel de levar as pessoas a aprenderem de maneira mais fácil. Ou seja, a poesia facilitava o aprendizado. Outros estudos foram feitos posteriormente a esse respeito, como, por exemplo, o livro de Russell Bullock, intitulado Introdução ao Antigo Testamento, Livros Poéticos. E ele percebeu que a expressão poética é basicamente uma língua de verbos e substantivos, e estes são os blocos de construção de toda a poesia hebraica. Ou seja, se o livro anterior nos ajuda a entender qual a finalidade da poesia, este nos ajuda a entender como ela é estruturada. Ou seja, para que você entenda muito bem, a poesia para nós ocidentais é meramente algo romântico. Quando o rapaz está apaixonado pela moça, ele faz uma poesia para ela. Quando alguém está com saudade da sua pátria, da sua terra natal, ele faz uma canção, uma música. Embora houvesse também esse papel no passado, ele não está de todo descartado, ele estaria ao mesmo tempo longe de ser a principal função da poesia, que era nada mais, nada menos que facilitar o entendimento, o aprendizado e a memorização. Lembre-se que naquela época as pessoas não tinham, como hoje, a facilidade de andar com um livro debaixo do braço. Não havia bibliotecas públicas, não havia terminais de computadores onde as pessoas pudessem ter o texto ali colocado. Então, muitas vezes, o acesso à literatura era majoritariamente dependente da audição. É por isso que Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Muitas vezes, numa sinagoga, por exemplo, nos tempos de Cristo, era comum que houvesse apenas um rolo da Torá. E esse único rolo da Torá era lido todo o Shabat para a assembleia, que atenta escutava cada palavra pronunciada e procurava memorizar. Por isso, uma vez que o texto bíblico é escrito em forma poética, ele tem a função de levar o povo a memorizar aquilo que está escrito e assim poder reproduzir o seu conteúdo, mesmo que não tenham o livro debaixo do braço para apontar onde está escrito aquilo. Perceberam? Agora, como seria o formato dessas poesias da época da Bíblia Sagrada? Já digo de antemão que, embora haja, de maneira rara, rimas na Bíblia hebraica, esse não é o seu principal qualitativo. Há outras formas de se produzir uma poesia em hebraico bíblico. Uma delas é o acróstico. Você nunca ouviu falar de acróstico? Se sim, você entende o significado. Se não, eu vou dar um exemplo para ficar fácil para você entender. O acróstico é quando você pega várias letras de uma mesma palavra ou de uma frase e com essas letras você forma outro conceito de ideias. Por exemplo, tomemos a frase português é demais. E a partir dessa expressão português é demais, que aqui nós escrevemos com letras vermelhas, você pode escrever várias outras sentenças. Português tem muita coisa. Ortografia, redação de todo tipo, textos de montão, uso de verbos de todas as formas, gramática bem completa. Umas coisas bem fáceis, outras um pouco mais difíceis. Estrutura em tudo, sintaxe para dar uma assustada. É preciso dizer que ainda tem muito mais. Dicionários para esclarecer, enunciados para perguntar, morfologia para significar. A análise sempre ajuda na interpretação e o significado
surge bem rapidão. Você percebeu? Esta foi uma ilustração daquilo que poderíamos chamar de acróstico. Nós pegamos cada letra da frase portuguesa demais e, a partir dessas letras, desenvolvemos um texto à parte. Pois vários salmos da Bíblia estão exatamente assim, não somente salmos da Bíblia, partes também do livro de Provérbios. Por exemplo, se você olhar em sua Bíblia, Provérbios capítulo 31, vai perceber, dependendo, é claro, da edição da Bíblia que você tenha, que eles separam várias partes aqui em letras do alfabeto hebraico. Também Lamentações de Jeremias tem uma parte que está escrita com letras formando um acróstico. Eu vou mostrar agora para você na tela Provérbios capítulo 31 no texto original hebraico. Veja bem, todas as letras que foram marcadas num quadrado vermelho são as letras do alfabeto hebraico. E veja que elas estão exatamente na ordem alfabética. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav e assim por diante. Vamos ver agora um outro fenômeno curioso relacionado ao uso de acrósticos no livro dos Salmos. Esse fenômeno está no Salmo 145. Se você pegar a sua Bíblia e ler o Salmo 145 em hebraico, você vai perceber que cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Só que tem uma coisa interessante. Nas nossas Bíblias em português, nós notamos que geralmente os versos desse salmo são de apenas 2 sentenças. Todos os dias te bendizem, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Perceba, todos os versos do Salmo 145 são 2 sentenças. Quando você chega, porém, no verso 13, há 4 sentenças. O teu reino é um reino eterno, sentença 1. O teu domínio subsiste por todas as gerações, sentença 2. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, sentença 3. E santo em todas as suas obras, sentença 4. A partir do verso seguinte, verso 14, já volta novamente para 2 sentenças. O Senhor sustenta todos os que vacilam e guarda todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás alimento. E assim por diante. Por que essa diferença? Eu vou explicar para você. É porque até que os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, nós só tínhamos cópias dos Salmos datadas da Idade Média num tipo de escrita que chamamos de escrita massorética. Eu vou mostrar para você um desses manuscritos. Assim, este é um texto hebraico do século XII, e aqui está justamente o Salmo 145. Mas lembre-se que, como eu havia dito para você anteriormente, o Salmo 145 também está em forma de acróstico, correto? Só que, quando chegava no verso referente à letra Nun, que seria o equivalente à nossa letra N, este verso estava faltando no texto hebraico copiado na Idade Média. Não havia esta parte. Porém, se você olhar esse salmo no seu texto original, percebe que ele tem as letras do alfabeto hebraico em cada verso. Só que, vamos voltar a essa imagem medieval e você vai ver algo interessante. Perceba que no canto você tem 2 letras marcadas em verde. São as letras Mem, que equivale ao nosso M, e a letra Samek, que seria o nosso S. Se você seguir a ordem das letras em hebraico, entre uma e outra estaria faltando justamente a letra Nun, que aparece aí do lado marcada de vermelho. Qual seria o verso correspondente à letra Nun? Pela cópia massorética da Idade Média, nós não saberíamos. Porém, quando encontraram os manuscritos do Mar Morto, encontraram uma cópia do mesmo salmo, datada de aproximadamente 50 anos antes de Cristo. E quando compararam essa cópia de 50 anos antes de Cristo com a cópia massorética da Idade Média, descobriram que o texto estava bem preservado, exceto no fato de que, na cópia encontrada entre os manuscritos do Mar Morto, havia o verso faltante. Eu vou mostrar para você. Vamos colocar aí na tela.
Você vê a primeira letra acima marcada em verde, a letra Mem. Logo em seguida, marcada de verde, tem a letra Nun, faltante no documento original da Idade Média. E depois você tem a letra Samer, que é justamente o verso seguinte. É por essa razão que algumas Bíblias, após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, acrescentaram aqui no verso 13 as duas linhas que estavam faltantes naquelas versões da Bíblia publicadas antes da descoberta desse manuscrito. Percebeu? Assim nós podemos então descobrir um verso que estava faltando na Bíblia Sagrada. Não estava necessariamente assim sumido de todo, porque numa versão grega do Antigo Testamento, esse verso aparecia. Mas o que ninguém sabia era como ele seria no texto original hebraico. Agora nós já sabemos. Há outras curiosidades dos Salmos, além da sua estrutura em forma de acróstico, do seu formato ali como acróstico. Nós temos também a forma como os mais antigos escreviam com reverência o nome de Deus. Veja, essa é uma cópia dos manuscritos do Mar Morto, do Salmo 133, versículo 1, que fala: como é bom e agradável quando o povo de Deus vive em união. Perceba que você tem as letras hebraicas, mas na parte que está demarcada em vermelho, nós temos o nome sagrado de Deus escrito com letras paleo-hebraicas, letras diferentes. Perceba, mesmo quem não sabe ler hebraico consegue ver que o nome de Deus foi escrito de forma diferente. Análises feitas posteriormente com a tinta empregada nesses manuscritos descobriu que, ao escrever o nome de Deus, o escriba trocava a caneta e, portanto, a tinta. Ele usava um outro tinteiro, uma outra caneta. Há até, inclusive, um estudo que já demonstrou que em muitos manuscritos do Mar Morto, eles escreviam o texto e deixavam o espaço em branco para depois acrescentar o nome sagrado de Deus. Tal era a reverência que eles tinham pelo nome do Altíssimo. Vamos ver outro manuscrito também da Idade Média, onde o nome de Deus aparece várias vezes com letras paleo-hebraicas, distintas das letras então usadas no restante do manuscrito. Veja o Salmo 119, numa cópia que também temos dos manuscritos do Mar Morto. Perceba em destaque o nome de Deus sempre escrito com letras diferentes. Eu falei no início da aula que também havia casos raros de rima no texto hebraico, não falei? Então vou mostrar para vocês uma poesia, um pedaço de uma poesia que aparece no livro de Isaías e que apresenta no seu original uma rima. Aí eu vou ler primeiro a tradução. Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías capítulo 33, se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo, é muito importante você ler direto na Bíblia. Isaías capítulo 33, versículo 22. Na tradução em português diz assim: porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Quando você vê o jogo de palavras em hebraico, onde aqui seria justamente um trecho poético, você percebe nitidamente a rima. Quando diz que o Senhor é o nosso juiz, diz Shofeteinu Adonai. Como legislador, Mehokekeinu Adonai. Como rei, Malkeinu Adonai. Então, lido junto, parece realmente uma ideia de rima. Shofeteinu Adonai, Mehokekeinu Adonai, Malkeinu Adonai. Percebeu a leve rima que havia entre as palavras? É um caso raro, como eu falei, mas existente também na poesia hebraica. No entanto, devemos lembrar que para alguns autores e especialistas não foi encontrada nenhuma métrica na poesia hebraica. Para eles, a única característica comprovada da poesia hebraica seria o seu paralelismo. E para falar do paralelismo na Bíblia hebraica, nós vamos primeiro entender um pouco a literatura ugarítica. O que foi a literatura ugarítica? A literatura ugarítica foram vários textos encontrados na Síria em 1929 que traziam canções, cartas, discursos, textos e também poesias produzidas por aquele povo que fazia parte do contexto da Bíblia Sagrada.
E ao compararem o estilo poético desse povo antigo, o povo de Ugarit, perceberam muitas semelhanças com o texto bíblico. E a partir de então, o estudo da poesia ugarítica nos ajuda a entender também um pouco das características da poesia hebraica. O livro de Denis Pardé, intitulado Paralelismo Poético, Ugarítico e Hebraico, é uma literatura recomendada para aqueles que querem se aprofundar no assunto. Mas, aqui para a nossa aula, quais seriam as características desse paralelismo para que você possa entender um pouco o modo como a poesia hebraica era escrita? Eu vou explicar para você. O paralelismo, de acordo com o livro de Tsumura, seria um artifício poético de expressar um pensamento por meio de duas linhas. Suas duas características básicas são a repetição e a correspondência de elementos, ou seja, sons, afixos, palavras e frases, tudo entre duas linhas paralelas. É, portanto, um dispositivo linguístico e estilístico da poesia em que dois ou mais versos constituem uma frase complexa e os seus elementos correspondem entre si semanticamente, gramaticalmente ou mesmo foneticamente, com repetição e variação. Para ficar mais fácil o seu entendimento, eu vou colocar uma imagem e você vai entender. Uma locomotiva. É assim que você deve entender o texto poético da Bíblia Sagrada. A locomotiva tem dois trilhos que a conduzem para todas as partes, correto? A poesia hebraica também tem a sua ideia paralela como se fossem dois trilhos sobre os quais a ideia literária acaba passando. Vou dar um exemplo e você vai perceber. Seria como se eu falasse assim: a menina era inteligente e charmosa, uma garota esperta e bonita. O menino era sadio e trabalhador, um garoto cheio de energia e sem preguiça. O tempo passou e eles cresceram na roça. Quando adultos, se casaram. Marido e mulher se tornaram ao amadurecer. Agora você percebe que esse texto moderno que eu mesmo criei tem as características da poesia hebraica que eu acabei de ensinar para você. Vamos ver o mesmo texto, agora com algumas palavras coloridas de modo diferente, para que você possa perceber o paralelismo de ideias e a correspondência entre os termos. Vamos lá. A menina era inteligente e charmosa, uma garota esperta e bonita. Perceba que as palavras menina e garota estão em correspondência, da mesma maneira que as palavras inteligente e esperta, e de igual modo, charmosa e bonita. O mesmo fenômeno literário se repete embaixo. O menino era sadio e trabalhador, um garoto cheio de energia e sem preguiça. Menino, garoto, sadio, cheio de energia, trabalhador, sem preguiça. Na continuidade do texto, vemos novamente o mesmo fenômeno. Vamos lá. O tempo passou e eles cresceram na roça. Quando adultos, se casaram. Marido e mulher se tornaram ao amadurecer. O termo amadurecer corresponde a adultos e o termo casaram corresponde a marido e mulher. Quer ver isso agora na Bíblia Sagrada? O mesmo fenômeno que eu acabei de ilustrar com um texto moderno? Vamos lá. Salmo 114. Veja esse tipo de paralelismo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, o mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Perceba, Israel, casa de Jacó. Quando saiu do Egito de um povo bárbaro. Outra vez, o mar viu isto, o Jordão, e fugiu, tornou atrás. Os montes, os outeiros, saltaram como carneiros, como cordeiros. Percebeu como as ideias são paralelas? Isto facilitava tremendamente as pessoas que viveram na época da Bíblia Sagrada a memorizarem aquilo que ouviam. Vamos ver mais um exemplo de paralelismo, dessa vez um paralelismo que está no livro de Lamentações e outro que está no livro dos Salmos. Lamentações, capítulo 2, verso 7 diz: O Senhor rejeitou o seu altar. O Senhor
detestou o seu santuário. Perceba, Senhor, rejeitou, detestou, altar, santuário. Salmo 2, verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, zomba deles o Senhor. Ri-se, zomba deles, aquele que habita nos céus, o Senhor. Salmo 9, verso 9. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido. O Senhor é refúgio nas horas de tribulação. Agora, para terminar a aula de hoje, eu quero mostrar um outro exemplo de paralelismo, mas dessa vez a gente chamaria de paralelismo antitético, ou seja, numa linha ele fala uma coisa, na outra linha ele coloca um pensamento oposto, como se fosse um antônimo, mas também em paralelo. Quer ver? Vamos ver o Salmo 30, verso 5. Pois a sua ira dura um só momento, mas no seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Perceba, ira e furor estão em paralelismo e representam a mesma ideia. Porém, dura só um minuto, vida, você já tem uma diferença. Minuto é apenas uma parte, vida é o todo. Da mesma maneira, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Choro está em contraste com alegria. Noite está em contraste com manhã. Esse é chamado de paralelismo antitético. Aquele que repete a mesma ideia é chamado de paralelismo sintético. A mesma ideia é repetida em duas linhas. Quando uma ideia é contraposta à outra, ainda assim é um paralelismo, porém antitético. Percebeu? E na próxima aula eu vou mostrar para você como que um salmo inteiro era produzido dessa forma. E você vai aprender como eles utilizavam também este modo de se expressar, essa estrutura da poesia, até mesmo para adorar a Deus no Templo de Jerusalém. Mas esse será o assunto da nossa próxima aula, então aguarde o nosso encontro. Um abraço e até lá!